A nossa última palestra, mas nem por isso vai deixar de ser tão boa quanto as outras. Eu lembro que nós estamos comemorando o Ano Internacional da Astronomia e esse ciclo faz parte dessas atividades. Eu gostaria de saber aqui quantos assistiram a todas as palestras anteriores desse ciclo. Muito bem. Não esperava que a audiência fosse tão cativa. Tá ótimo. Pode ser, tá bom. Vale remoto também. Ih, ganhamos mais aqui, uns 3 ou 4, tá ótimo. Isso mostra que eu acho o tema é de realmente interesse da comunidade. Eu lembro que nós devemos ter disponíveis no endereço do portal da Semana da Matéria Escura e da Energia Escura as palestras num formato, em alguma forma de vídeo, para ser visto em computador, eventualmente uma versão, talvez em PDF, das apresentações com todas as figuras e o que a gente conseguir colocar dos filmes que também foram apresentados estarão disponíveis. Só tenho um pouco de paciência porque as transcrições precisam de tempo de computação para converter uns 3 gigas em alguma coisa como uns 150 megabytes. Então, tem um processo aí para a gente não ter danificação da qualidade das imagens. Então vamos ao que realmente interessa, que é a palestra da noite. Hoje nós temos o Dr. Henrique Gastanhaga, ele é da Universidade de Barcelona, líder de um grupo que está trabalhando com afinco no estudo e na compreensão da energia escura. Ele é um dos líderes do grupo de estudo de estruturas em grande escala do universo, da colaboração dessa. E a grande peculiaridade é que ele está envolvido também com simulações em computador, usando um dos maiores computadores do mundo. Vocês vão ter a chance de ver aonde está situado esse computador. Realmente, a ciência e a religião juntas, mas a ciência fazendo a ciência, a religião servindo só como a casa onde a ciência é produzida. Henrique, eu agradeço ele vai ter que ficar mais alguns dias no Rio, só por conta dessa palestra. Vocês veem, está chovendo, que pena. Mas eu deixo contigo a palestra dessa noite, que vai tratar sobre a distribuição de galáxias no universo e utilizando o estudo dessa distribuição de galáxias como um elemento para se entender a energia escura. Henrique, go ahead. Em primeiro lugar, me perdoem por não poder falar nem portunhol. E, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer os organizadores por me darem a oportunidade de discutir esses temas. Eu gostaria de cumprir aqui 2 objetivos, para que vocês tenham, enfim, 2 ideias a respeito dessa apresentação. Uma delas é por que nós queremos estudar a energia escura, por que isso é de interesse. A outra é como usar o mapa de galáxias do universo para entender a energia escura. Então, são essas as 2 ideias básicas. Vai ser uma apresentação bastante básica e simples. Peço desculpas, então, aos especialistas aqui presentes, mas
não quero insultá-los com essa apresentação bastante simples. Vamos lá. Desde que eu era pequeno, isso aqui sou eu, não sou mais uma criança. E aqui é Barcelona, não é a Bahia. Eu vivo em Barcelona, nessa praia, em Montgat. E desde muito pequeno, quando eu via o mar, por alguma razão, eu sempre me perguntava como que toda aquela água do mar chegou ali. É muito estranho, porque a água é um elemento muito puro, muito surpreendente. Então, como é que toda essa água veio parar aqui na Terra? Eu sempre me fiz essa pergunta, desde pequeno. Aí eu virei cientista e me dei conta de que podemos também perguntar por que existe toda essa areia aqui e por que existe todo esse ar na atmosfera. São perguntas, enfim, tão válidas. Mas eu acho que o que nos torna humanos é justamente a curiosidade de fazer essas perguntas. A única diferença que nós já descobrimos entre nós e outros elementos vivos do universo é justamente a capacidade de fazer perguntas. É o que nos torna humanos. Querer saber por que estamos aqui. E eu quero explicar a vocês que para respondermos a essa pergunta, por que tem água no oceano, no final das contas vai nos levar à pergunta o que é a energia escura. Uma coisa leva a outra, porque agora a última fronteira do nosso conhecimento está aí nesse ponto. E quando nós fazemos as perguntas, hoje em dia, a última delas é o que é a energia escura. É por isso que é tão importante. Não teremos tempo de explicar tudo isso com detalhes em apenas 1 hora. Então eu vou dar saltos para cobrir algumas ideias. Eu vou explicar rapidamente como é que nós achamos que a água veio para a Terra. E depois vou tentar explicar por que isso está ligado à energia escura. Vamos começar, enfim, como temos que começar em algum lugar, vamos começar no ponto onde temos isso aqui, uma estrela que explodiu e morreu. É o final da estrela. Essa é uma estrela muito famosa. É um objeto muito famoso no céu, chamado a nebulosa do Caranguejo. É uma estrela que explodiu e que foi vista pelos chineses. Já há 1000 anos eles viram a explosão dessa estrela. A estrela então explodiu e ejetou todo o seu material no espaço. E aí temos a explosão. E é isso que nós conhecemos como sendo uma supernova. O Dr. Josh Freeman fez uma palestra aqui há 2 dias explicando as supernovas. Para começar a nossa história, então, de como a água veio parar na Terra, eu quero começar aqui, analisando a morte de uma estrela. Depois que a estrela morre, todo o material dela é distribuído, porque a explosão dispersa o material. E existem outras estrelas por aqui. Essas nuvens escuras são justamente o material que foi dispersado da explosão de uma outra estrela e foi distribuído entre as estrelas mais próximas. E a partir desse material nasceram novas estrelas. É assim que novas estrelas nascem. E é assim que o nosso Sol, que é uma estrela, também nasceu. Então, aqui vemos quando a nossa estrela nasceu. Essas nuvens de material ejetado de outras estrelas, pelas forças de gravitação, se reúnem novamente e formam uma nova estrela. É uma lei da física muito interessante para os alunos de física aqui, e até mesmo para os que não são. É uma lei da física muito interessante, chamada de conservação do momento angular. Quando as coisas entram em colapso,
normalmente elas tendem a ter algum tipo de rotação. Isso porque há outras coisas em volta que produzem forças de maré que causam essa rotação. Quando uma coisa colapsa num meio assim em rotação, para preservar o momento angular da rotação, a melhor forma de ocorrer o colapso é num disco, é um formato de disco. Eu não tenho tempo de explicar a lei em detalhes, mas é uma lei da física muito simples e que foi elaborada há centenas de anos. Sempre que algo colapsa, forma um disco. Esse aqui é o Sol, quando ele foi formado, e esse é o disco que o formou. Então, o que acontece? Uma nuvem de hidrogênio e essa poeira que vem da explosão da estrela, basicamente é o Sol e hidrogênio. E eles formam esse disco. E no centro do disco nasce uma nova estrela, nesse caso, o nosso Sol. Ao mesmo tempo que a estrela nasce no disco, devido à colisão de todos os resíduos, os planetas também são formados. E é por isso que os planetas ficam nesse arranjo de disco, todos girando na mesma direção, porque eles foram formados juntamente com o Sol. Na época em que a Terra foi formada, ela não tinha o mesmo aspecto que tem hoje, ela era muito diferente. Esse era o aspecto da Terra quando ela foi formada, era uma pedra. Deixa eu mostrar como se parecia a superfície do ar. Isso há 4.000 bilhões de anos atrás. Assim era a superfície do nosso ar, da nossa atmosfera, o inferno na Terra. Era um inferno, realmente. A superfície da Terra era muito quente, porque no centro da Terra havia algo muito semelhante ao que há no centro de uma estrela, um material muito quente. E o material na superfície era rocha líquida, um lugar bastante inóspito. Mas, depois de algum tempo, a Terra começou a resfriar. E o que aconteceu? Algo muito estranho. Como temos aqui todo esse material no disco, diferentes pedras e rochas estão se formando, e algumas delas se colidiam com a Terra. Uma delas, chamada Theia, era um outro planeta muito semelhante à Terra, que andava na mesma órbita que a Terra, colidiu com o planeta. E como os dois planetas eram líquidos, eram rocha líquida, eles fundiram, formando um só planeta. Eles não fundiram, na verdade. O que aconteceu é que parte desse material foi ejetado na colisão e formou a Lua. Portanto, uma parte da Lua está agora misturada dentro da Terra, e a outra parte da Lua é o planeta Theia, que colidiu aqui. E como é que nós sabemos de tudo isso? Isso aqui são fatos científicos. Parecem uma lenda que eu estou contando, e eu não tenho tempo de explicar como é que nós sabemos de tudo isso. Mas se quiserem, enfim, fazer alguma pesquisa, busquem Theia. Ou então, na próxima vez que tiverem uma palestra, façam essa pergunta. É muito surpreendente nós sabermos, a partir da ciência, que isso realmente aconteceu e que a Lua foi formada assim. Bom, o aspecto da Terra era assim. Ali atrás vemos Theia, muito mais próximo da Terra e muito maior também. E podemos ver que naquela época nós éramos atacados por chuvas de meteoros, ou meteoritos, que eram pedaços desse disco que nos atingiam. Isso aqui é muito sabido também, que nós éramos bombardeados, a Terra era bombardeada por esses pedaços de rocha. E esses pedaços de rocha que bombardeavam a Terra continham água. Eles eram basicamente constituídos de água.
É por isso que quando nós vemos um cometa, como o cometa de Halley, nós vemos a cauda. A cauda é formada de água evaporada pelo Sol. Então, esses objetos contêm água. E é assim que a água veio parar na Terra, através desses bombardeios de resíduos do sistema solar. Muito interessante, porque nós acreditamos que a água é o que traz a vida para a Terra. É a partir da água que a vida se formou. Então, se a água vem de fora da Terra, podemos especular de onde veio a vida, não é mesmo? É um tema científico muito interessante que dá margem, enfim, a outras perguntas. Vocês se lembram da fórmula da água? Todo mundo conhece, não é? A fórmula da água. Então, a água é um elemento muito simples, composto de 2 átomos, hidrogênio e oxigênio. E a razão de parecer com Mickey Mouse é que as ligações químicas do hidrogênio tornam um elemento estável. E, como sabem, dependendo da temperatura e da densidade, as moléculas podem se juntar e formar água líquida ou água sólida, dependendo da temperatura, ou então vapor d'água, se é que compreendemos bem as leis da química. Nós aprendemos, então, que a água provavelmente chegou à Terra vinda de fora, ou na época da formação da Terra. Mas aí nós podemos nos fazer essas outras perguntas, ou esta outra, que é: a água é composta de átomos, é uma molécula. E de onde vieram esses átomos? Eu sei que a água veio da Terra, mas de onde veio antes disso, né? Para entender isso, nós precisamos entender como são constituídos os átomos. Os átomos são feitos de outras partículas, como nós aprendemos. E aí podemos perguntar de onde vêm essas partículas, como é que esse átomo é formado. Os físicos de 100 anos atrás aprenderam a fazer isso. Isso aqui se chama nucleossíntese e é possível, a partir de um tipo de átomo, produzir um átomo diferente. Na prática, isso significa que o oxigênio, como ele é um átomo muito grande, é feito de um núcleo com elétrons, e podemos ver que o hidrogênio é um átomo muito mais simples do que o oxigênio. O hidrogênio tem um próton e um elétron. O oxigênio tem 8 prótons e 8 elétrons ao seu redor. Então, podemos produzir oxigênio a partir do hidrogênio. Podemos fazer a nucleossíntese. Podemos converter um átomo em outro, simplesmente através de reações nucleares. E essas reações nucleares ocorreram de fato, quando as estrelas explodem. Eles ocorrem, então, dentro da estrela, e quando a estrela explode, novos átomos são produzidos. Então, não apenas o Sol e a Terra vieram dessas explosões, mas também os átomos e as moléculas. Então, temos aí um resumo da história cósmica. Temos a explosão da estrela, que forma planetas, que formam o Sol. Depois, os elementos químicos que se unem e que penetram a Terra. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que a água veio do sistema solar. A água é formada de 2 átomos, hidrogênio e oxigênio. O oxigênio pode vir do hidrogênio, mas de onde vem o hidrogênio? De onde veio a primeira estrela? De onde vem a galáxia? Podemos tentar responder algumas dessas perguntas, mas aí elas dão ensejo a outras perguntas. E nós sabemos que o oxigênio veio do hidrogênio. Mas de onde vem o hidrogênio?
As estrelas vêm da galáxia. A galáxia contém muitas estrelas. Mas de onde vem a galáxia? Enfim, podemos ir fazendo as perguntas cada vez mais para trás. E para entender isso, nós precisamos voltar e entendermos do que é feito o universo, quais são os outros ingredientes. Sabemos que há estrelas e galáxias, mas o que mais? Então, nós vamos tentar entender primeiro qual é o tamanho do universo, para tentar entender o que contém o universo, senão não vamos entender como é que a água veio parar na Terra. Só tínhamos parte da história quando entendemos como a água chegou na Terra, mas precisamos entender como surgiu a primeira estrela. Esse aqui é um livro muito interessante que vocês devem conhecer, o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Não é científico, mas eu acho que é um livro muito divertido. É o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Tenho certeza que vocês têm uma versão em português aqui no Brasil. Então, vamos fazer essa viagem pelo universo. Vamos ver o que contém o universo. Vamos começar com uma árvore, um pedaço de uma árvore. Aqui eu coloquei um número que é o tamanho da imagem em metros. E nós vamos usar essas potências de 10, em que cada imagem será 10 vezes maior. Portanto, será uma potência de 10 maior do que a anterior. Então, se aumentarmos numa potência de 10, tínhamos lá atrás 10 elevado a 0, agora 10 a primeira potência. Se aumentarmos 10 vezes, chegamos a 10 elevado a 2 metros e assim por diante. Agora a gente já pode fazer isso com o Google Earth, né? Muito fácil. E agora estamos em 10 elevado a 6, 1000 quilômetros. Portanto, quando a gente começa a usar essas potências, podemos usar essa notação ou então podemos mudar a unidade. Como sabem, 1000 metros igual a 1000 quilômetros. É mais fácil, claro, falar em 1000 quilômetros. Então, vamos lá. 10.000 quilômetros. 10 elevado a 8 metros, que é a distância entre a Terra e a Lua. A Lua ficava mais próxima, mas agora ela se afastou um pouco. 1 milhão de quilômetros. Esse número já é mais difícil, 10 à nona potência. À medida que esses números vão aumentando, a gente começa a perder um pouco a noção. E é muito difícil guardar o tamanho que isso representa. Então, vamos trocar agora para uma outra unidade que é muito usada na astronomia, que explica o tempo que a luz leva para cobrir uma distância. Vocês sabem que a luz viaja muito rapidamente, tão rápido que ela viaja 300.000 quilômetros em um segundo, que é a distância entre a Terra e a Lua. Portanto, leva 1 segundo para a luz sair daqui e chegar à Lua. Então, ao invés de dizermos 300.000 quilômetros, vamos falar 3 segundos. Ou melhor, 1 segundo. 3 segundos luz é o que leva para atravessar toda essa imagem. 3 vezes a distância, então, entre a Terra e a Lua. Vamos falar, então, sobre o tempo para podermos falar sobre o espaço. Isto porque é o tempo que a luz leva para fazer essa viagem. E vocês verão que é muito útil usarmos essa unidade de luz. Então, aqui vamos aumentar por um fator de 10, 30 segundos. Essas linhas são as órbitas dos planetas. Aqui está a órbita da Terra no espaço. Essa daqui é a órbita de Marte. E aqui a órbita de Vênus. Portanto, essa daqui é a de Mercúrio e aqui está o Sol. Então, temos aí 100 milhões de quilômetros, 10 a 11ª potência. E aqui temos o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E agora
existe uma unidade astronômica que é usada também, que mede a distância entre o Sol e a Terra. É uma unidade astronômica. É uma unidade bastante antiquada, não usamos mais. É melhor falar assim, 8 minutos. É o tempo que leva para a luz do Sol chegar à Terra, 8 minutos. Essa distância aqui, que é maior, seria de 6 unidades astronômicas, ou 1 hora-luz. É o tempo que a luz leva para atravessar todo o nosso sistema solar, mais ou menos 1 hora. E que é também representada por 10 elevado a 12 metros. Sempre a escala aumentando por um fator de 10. Vamos nos afastar mais um pouco, vemos os planetas externos em 15 horas. Então, o tamanho do nosso sistema solar é de 15 horas-luz. É o tempo que a luz leva para viajar. Vamos aumentar mais uma potência de 10. Vemos aí o sistema solar, o nosso Sol e mais nada. Essas estrelas estão no pano de fundo, não estão próximas ao nosso Sol. Não há nada aqui em volta, só vemos as estrelas lá no fundo. E aqui temos 3 dias. Mais um pouco, não acontece nada. E finalmente, após 16 potências de 10, nós chegamos a 1 ano-luz. 1 ano-luz é a distância que a luz viaja em 1 ano. Isso já é bem próximo a uma outra unidade muito útil na astronomia, que é o parsec. Então, basicamente, 1 ano-luz é igual a 0,3 parsecs. Os astrônomos gostam de usar o parsec porque quando temos um telescópio na Terra, essa é a menor distância em que podemos distinguir movimentos com o telescópio. É um exercício muito bom para os astrônomos entenderem e que corresponde a 1 segundo de distância. Então, essa é a unidade básica, 1 ano-luz. Mas ainda não vimos nada, não há nada ao redor do Sol. Por 1 ano de viagem da luz, em 1 segundo chegamos à luz, em 8 minutos chegamos ao Sol. E depois, por 1 ano inteiro, não encontramos nada. Finalmente, bom, talvez eu deva dizer isso aqui. Então, quando chegamos ao 3º ano-luz, chegamos ao nosso primeiro vizinho, a estrela Alfa Centauro. É a primeira estrela que encontramos, a mais próxima da Terra. Então, aqui nós já temos a distância entre estrelas. A distância entre estrelas na nossa galáxia, que é uma nuvem de estrelas, é de 1 ano-luz. É o tempo que leva para a luz viajar de uma estrela para outra. Isso também é interessante, porque nos diz que quando nós vemos a luz da estrela, mesmo se ela estiver muito próxima, aquela luz já tem 1 ano de idade. Não é o aspecto da estrela como está agora, mas sim o seu aspecto há 1 ano atrás. Se aumentarmos mais uma potência de 10, aí agora eu dei um salto, porque senão fica muito monótono. Eu pulei aqui para 1000 anos-luz. E quando estamos a 1000 anos-luz, aí começamos a ver nuvens de estrelas, grupos e nuvens de estrelas. Mas isso também não diz muita coisa. Nessa unidade de parsec são 300 parsecs. E, finalmente, ao chegarmos a 10.000 anos-luz, começamos a ver o braço da nossa galáxia. Vocês verão que as galáxias têm como se fossem braços. E esse é um braço da galáxia. Vocês se lembram que no começo eu mostrei a explosão da estrela e a poeira que era ejetada e dispersada? Essa daqui é a poeira de estrelas explodidas. Significa que já houve estrelas aqui que já explodiram. E essas estrelas vão produzir mais estrelas e mais planetas, consequentemente. Agora já podemos ver a galáxia.
Então, estamos aqui a 100 mil anos-luz. É o tamanho da nossa galáxia, 100 mil anos-luz de tamanho. A galáxia tem um centro e nós vivemos em um desses braços, no subúrbio da galáxia. Estamos bem afastados do centro da galáxia. Não estamos no centro da cidade, estamos no subúrbio. E a nossa galáxia, a Via Láctea, é muito semelhante a esta daqui. Essa aí não é a Via Láctea. Nós não podemos fotografar a nossa galáxia, né? Porque estamos dentro dela. Precisaríamos de 100 mil anos-luz para sair da nossa galáxia e poder tirar uma fotografia. Infelizmente, ainda não temos a máquina para fazer isso. Mas essa daqui é muito semelhante, muito parecida com a nossa Via Láctea, porque nós podemos mapear estrelas e ter imagens tridimensionais das galáxias. E a nossa é bem parecida com essa. Uma coisa muito interessante é que quando nós vemos o centro da galáxia, levou 100 mil anos-luz para aquela luz chegar ali. Então, aqui do Brasil, nós podemos ver as nuvens de Magalhães. São algumas nuvens de estrelas, como pequenas galáxias, que estão mais próximas de nós, estão na nossa vizinhança. E elas estão a mais ou menos 100 mil anos-luz de nós. Isso significa que quando a luz daquelas nuvens que nós vemos saem das suas estrelas e vêm até nós, quando a luz começou a viajar a partir da estrela, não havia nem seres humanos na Terra. Levou 100 mil anos para a luz chegar aqui. E agora podemos ver a estrela como ela era 100 mil anos atrás. Portanto, nós aprendemos que a distância entre as estrelas é de 1 ano, mas a distância entre as diferentes partes de uma galáxia é de 100 mil anos. Se aumentarmos a potência para 22, nós temos 1 milhão de anos-luz. Essa é a distância entre duas galáxias. Então, a distância entre duas estrelas é de 1 ano-luz e a distância entre duas galáxias é de 1 milhão de anos-luz. Isso aqui é uma fotografia verdadeira. Nós vemos essas galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância. Quando a luz delas começou a viajar para nós, não havia gente na Terra. Não havia quase nenhum mamífero também. Foi há muito tempo que ela começou a viajar de lá. E hoje estamos vendo isso. Então, vocês se dão conta que é uma máquina do tempo. Quando nós vemos o universo, não o vemos como ele está agora, mas sim como ele foi há milhões de anos atrás. Portanto, estamos olhando para o passado. E isso é muito interessante, porque significa que nós vamos chegar a um ponto em que vamos ver como o universo se formou. Não podemos ver como ele está no presente. Isso nós veremos no futuro. O que vemos agora é como o universo era há milhões de anos atrás. E com o telescópio, nós vamos ver como se formou o universo. Esse é um conceito muito importante para a astronomia e muito interessante também, porque nós vamos ver como se formaram os primeiros átomos com os nossos telescópios. Agora vamos voltar e vemos uma distância ainda maior. Esse é o aglomerado de Beagle. A nossa galáxia está no subúrbio de um aglomerado de galáxias que contém milhares de galáxias. E nós ficamos bem na ponta do subúrbio, não no centro. Indo mais distante, começamos a ver aglomerados de galáxias. Cada um deles contém milhares de galáxias. E agora, a distância entre esses pontos é de 100 milhões de anos-luz. Se nos afastarmos mais ainda, aí começamos a ver
1000 milhões de anos-luz. Isso aqui é uma imagem verdadeira de um pedaço do nosso universo. Aqui é a nossa galáxia e essas outras galáxias, à medida que as vemos numa imagem, é uma reconstrução feita por computador das galáxias no universo. Quando eu comecei a falar, eu mencionei que nós vamos usar o mapa de galáxias para entender a energia escura. E esse aqui é o próprio mapa de galáxias. Nesse mapa, nós vemos a estrutura, ou estruturas do universo compostas pelas galáxias. E a distância entre essas galáxias é de milhões, milhares de milhões de anos-luz. E lembrem-se o que aconteceu 3.000 milhões de anos atrás na Terra. O Sol nasceu e a Terra nasceu. Então, olhando para essa galáxia que está a 3.000 milhões ou bilhões de distância, nós podemos ver como era uma galáxia semelhante à nossa na época em que o Sol e a Terra foram formados. É uma máquina do tempo, onde nós podemos ver como as coisas aconteceram no passado. Estamos agora em 10 elevado a 25. E deixa eu fazer uma ligação aqui rapidamente entre o que eu estava dizendo e outra coisa. Eu estou aqui porque esta semana nós estamos realizando uma reunião de um estudo colaborativo para criar o mapa das galáxias. É o maior mapa de galáxias que temos até de 10 anos atrás, esse. E agora nós vamos tentar construir um 10 vezes maior, que consiga enxergar mais longe o universo mais antigo. O estudo é uma colaboração internacional e nós estamos construindo uma câmera para embutir num telescópio que vai nos permitir ver mais ainda distante no passado. E o Brasil é uma das equipes que está participando do estudo. Eles estão, na verdade, sediando essa reunião dessa colaboração internacional de diferentes países e institutos de todo o mundo. Esse telescópio fica no Chile. Aqui podemos ver as nuvens de Magalhães e a Via Láctea, nossa galáxia. E a luz que nós vemos daqui partiu há 200.000 anos. Então, o que acontece se nós irmos a 10 vezes mais de distância? 10 elevado a 26, 10.000 milhões de anos atrás. Vemos que não há galáxias, porque as galáxias ainda não tinham sido formadas. Não há nem estrelas nem galáxias. Aqui estamos vendo o início do universo. Podemos ver o princípio da formação das galáxias e das estrelas. E isso é uma imagem verdadeira. Não estou mostrando aqui uma simulação em computador, não. Essa é a verdadeira imagem do universo há 10.000 milhões de anos atrás. E vocês podem ver que há aqui algumas irregularidades, que não era nada uniforme. O que vemos aqui é o que chamamos de pano de fundo cósmico. Eu acho que a maioria sabe o que é isso, mas para quem não sabe, é uma palavra muito interessante que vocês estão aprendendo hoje e que precisam aprender mais a respeito. É uma história realmente muito fascinante. E para o caso da minha apresentação, a única coisa que vocês precisam entender é que quando nós voltamos tanto tempo no espaço, estamos voltando no tempo também. Então temos essa máquina de tempo. Nós vemos o universo no momento em que ele nasceu. Isso é muito importante, é o mais importante que eu quero que vocês levem da minha palestra. E nessa imagem podemos ver algumas irregularidades. Nós acreditamos que elas tenham originado as galáxias e as estrelas. Na verdade, a distância entre essas irregularidades
nós achamos que podemos entender a partir dos primeiros princípios, ou seja, da teoria de como os átomos e a radiação colidiram no início do universo. Chamamos isso de oscilação acústica de baryons. Acústica, porque são duas forças. Uma é a gravidade, que comprime as coisas, e a radiação, que contém pressão. E a pressão é o que resiste à compressão. Então, quando temos essas duas forças atuando juntas, temos oscilações acústicas, ou ondas de som. É um processo já bem conhecido na física. E eu só vou falar aqui que nós vamos usar essas oscilações acústicas que são conhecidas, exatamente essas como vemos aí, como uma maneira de entendermos como é o universo. Eu vou explicar já como. Não vou entrar em detalhes sobre o que é essa imagem ou como nós entendemos as oscilações acústicas, porque é muita informação para um dia só. Mas lembrem-se dessas palavras. Se vocês tiverem interesse, depois podem pesquisá-las ou aguardar a próxima palestra, que com certeza o próximo palestrante vai explicar o que isso significa. Nós vamos dando um passo de cada vez. Então, vamos ver que, compreendendo a física dessas oscilações acústicas no pano de fundo cósmico, nós podemos entender como é constituído o universo. Para fazer isso, vamos nos lembrar de algo que vocês já devem saber e já devem, inclusive, ter ouvido muito, especialmente durante essa semana que foi explicado. Então, vocês já devem saber que o universo está em expansão. Como é que nós sabemos disso? Sabemos porque medimos o espectro de luz que vem dessas galáxias. E assim, analisando os espectros de luz, nós vemos que eles nos informam que as galáxias estão em movimento e que o universo está em expansão. Isso, como vocês sabem, começou com a teoria de relatividade geral de Einstein, que eu não vou explicar também em detalhes. O que eu vou explicar é como usarmos os mapas de galáxias para entender como o universo se expande. Essa é a ligação que eu vou fazer com a energia escura. A razão de nosso interesse na energia escura é que ela é um mistério que surge quando nós estudamos como se dá a expansão do universo. E por que queremos entender essa expansão do universo? Isso está relacionado com a história que eu estava contando. Quando nós começamos a observar os planetas e as galáxias e vamos aumentando a distância, vamos voltar no tempo. E aí começamos a ver a formação das estrelas, a formação das galáxias, e vemos essa radiação cósmica de fundo. Se o universo estivesse em expansão, como está, para entender essa história, precisamos entender como se dá essa expansão. Precisamos conhecer as leis da expansão do universo. Senão, não poderemos entender como as estrelas e galáxias se formaram. Se não sabemos como o universo expande, aí temos muitos ingredientes na teoria, mas não vamos entender como as estrelas e galáxias se formaram. E é por isso que nós estamos interessados na energia escura, porque a energia escura, como já foi explicado aqui, eu imagino, ou se não eu estou falando agora, é a palavra que nós estamos usando para tentar compreender esse componente ou ingrediente mágico que nós não entendemos ainda, mas que vai nos levar a entender como o universo se expande. Nós podemos medir a expansão do universo. Essa expansão se dá com uma determinada aceleração, e não podemos entender essa aceleração a partir das leis da física que nós conhecemos. É por isso que inventamos essa coisa chamada energia escura, porque é uma coisa que não entendemos. E é isso que se faz na ciência. Nós colocamos as hipóteses para tentar entender os ingredientes novos. Inventamos
esse novo ingrediente para explicar algo que não conhecemos. Para uma pessoa que está ouvindo isso pela primeira vez, deve parecer muito estranho estarmos fazendo isso. Para nós, no entanto, é muito empolgante, porque significa que vamos aprender alguma coisa nova a respeito do universo. Lembrem-se, então, que nós começamos a dizer que a água veio justamente por causa das estrelas, e que as estrelas vivem ou residem em galáxias. E nós queremos entender como se formam as estrelas e galáxias no universo. O processo para entender isso atravessa as leis da física. Nós sabemos como um pedaço de matéria entra em colapso para formar uma galáxia ou uma estrela. Sabemos disso por causa da lei da gravidade. Então entendemos como as estruturas se formam entendendo a lei da gravidade. As oscilações acústicas que eu mencionei ocorrem porque há a pressão e a gravidade. Então já temos dois ingredientes para entender como se formam as estruturas no universo. Uma é o colapso gravitacional e a outra é que quando ocorre esse colapso gravitacional é necessário um mecanismo para resfriar esse colapso. Porque se o colapso não resfriar, ele vai parar. Se houver pressão, a pressão vai deter esse colapso. E aí a estrela ou a galáxia não será formada. O que precisamos é um mecanismo para resfriar esse colapso para que possa haver mais colapso. É assim que funciona a lei da física. Então, precisamos entender o colapso gravitacional e depois precisamos entender o esfriamento que leva à formação das estrelas e galáxias. Esse exercício é um exercício bastante técnico, mas muito fascinante, porque nós achamos que assim poderemos entender como as galáxias e estrelas se formam no universo. O problema é que para entender isso com detalhe, precisamos entender como o universo está se expandindo, porque se essa expansão for muito rápida, é mais difícil fazer as coisas entrarem em colapso. Tem uma outra força competindo. A expansão do universo, propriamente, compete com esse colapso. Então, se a expansão do universo está se acelerando, será muito mais difícil criar uma nova estrutura. Então, a compreensão de como se formam as estrelas e galáxias vai nos ajudar a compreender como o universo expande e vice-versa. Portanto, essa é a conexão entre tudo isso. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque, enfim, demorará muito mais e é necessário ter muito mais informação. Mas eu quero que vocês entendam essa ideia básica, que há essa conexão entre a expansão do universo e a sua aceleração e as duas forças que se colidem e que formam estruturas. Podemos ver isso no computador. Podemos colocar os ingredientes do universo no computador, junto com as leis da física, e aí vemos as condições iniciais nessa imagem que nós temos do fundo cósmico, e aqui vemos as galáxias que serão formadas com essa simulação. E com essa simulação, nós podemos entender a formação das galáxias e estrelas. Essa é uma das coisas que nós fazemos. Há vários grupos fazendo isso, mas eu estou explicando um desses computadores que nós usamos em Barcelona, que é o computador Mare Nostrum. E ele fica dentro de uma igreja. Podem ver aqui, a igreja, e o computador fica dentro dessa igreja. E o computador tem agora 8.000 processadores. É como 8.000 computadores dentro dele. E ele também hospeda 100.000 computadores. E nós vamos usar todos esses computadores. No momento, ele está calculando a simulação de como uma estrutura se forma no universo. É isso que esse computador está fazendo agora dentro dessa igreja em Barcelona. Aqui vemos a simulação. Podemos então simular a expansão e a formação das estruturas no universo. E se modificarmos a forma como o universo expande, o resultado da simulação será diferente, com diferentes galáxias e estrelas. É assim que se parece uma simulação de todo o universo. Podemos ver aqui
que existe uma espécie de rede de estruturas. E podemos ver uma escala bastante característica. Vocês estão reconhecendo? Ela se repete, não perfeitamente, não é uma rede ou uma treliça perfeita, mas existe um padrão aí. Essa escala aqui é a mesma escala que nós vimos no fundo radiológico cósmico. Essa escala corresponde a 300 milhões de anos-luz, mais ou menos 100 megaparsecs. Com essa simulação, nós estamos prevendo uma escala característica que podemos detectar no mapa do universo. Então, se nós medirmos, enfim, nós estamos construindo mapas de galáxias e podemos medir essas escalas nos mapas. Essa escala, que nós chamamos de régua padrão, vamos explicar isso um pouco. Essa escala da oscilação acústica de baryons é uma escala que você pode computar com as leis da física. Ela é um número. É como quando você tem uma rota. Se você medir essa escala no mapa de galáxias em diferentes distâncias, como nós conhecemos o tamanho da rota, nós entendemos a sua distância. É um teste geométrico. Nós podemos colocá-la a diferentes distâncias, vemos o ângulo no céu e aí podemos calcular a distância entre nós e as galáxias. E isso é muito importante, porque se nós conhecemos a distância até as galáxias, aí nós vamos entender como se dá a expansão do universo. Então, entendendo essa estrutura, como é que essa escala se repete no universo, nós poderemos conhecer a distância para diferentes galáxias. E é exatamente o que o estudo da energia escura está fazendo. Está mapeando o universo. Aqui vemos o tamanho desses mares azuis aqui, esses buracos azuis, são justamente a oscilação acústica de báryon. Nós podemos medir a distância entre galáxias. E assim poderemos medir a forma e a expansão do universo. Agora eu vou mostrar uma simulação que está sendo rodada no computador Mare Nostrum. Esse é o universo. Se nós analisarmos a distribuição de galáxias a essa distância de 100 megaparsecs, ou 300 milhões de anos-luz distantes de nós, é relativamente perto. Se nós formos a 300 megaparsecs, ou 900 milhões de anos-luz, aí passamos desta distância para esta. E podemos observar, vejam aqui na estrutura, tem muitos espaços vazios, muito grandes aqui. E se passarmos para essa imagem mais distante, podemos ver que os vazios diminuem de tamanho. Aqui estão grandes, aqui menores e aqui menores ainda. Então podemos ver como podemos medir distâncias no universo a partir do estudo da estrutura das galáxias e como o mapa de galáxias se altera com as diferentes distâncias. Mais tecnicamente um pouco, eu não quero que vocês entendam essa imagem, mas nós podemos medir a correlação entre as galáxias e aí produzimos imagens bacanas como esta. Isso aqui é o que nós medimos nos mapas de galáxias. Essa é a função de correlação de galáxias, que nos diz qual é a distância entre as galáxias separadas aqui nesse mapa. Essas são observações reais e essa é a teoria. Podemos ver como são bastante associadas. Mesmo sem explicar o que é, podemos reconhecer estruturas semelhantes aí, tanto na observação real como na teoria. E é claro que precisamos entender mais detalhes técnicos para interpretar essas imagens. Mas não é que a gente olhe para essas imagens e conte a distância. Nós fazemos análises científicas muito detalhadas e a partir dessas análises nós descobrimos qual é a distância até esses pontos do universo.
Então, de onde vêm as estruturas? Essas estruturas parecem vir de flutuações quânticas que crescem para formar galáxias. O que são flutuações quânticas? Eu não expliquei isso hoje. Talvez alguém aqui possa explicar isso depois. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu comecei a dizer que nós vemos essas flutuações no fundo cósmico. E a partir disso, nós aprendemos como o universo se expande. Mas aí podemos perguntar como é que essas flutuações apareceram no fundo cósmico quântico. Enfim, as perguntas são sempre feitas. E a resposta nós achamos que está nas flutuações quânticas. É muito difícil para nós saber de onde elas vêm, porque para nós elas acontecem em todo lugar. Portanto, de certa forma, nós acreditamos que a origem das estrelas e galáxias é devida às flutuações no universo primordial. Essa imagem é muito bacana, e eu não tenho tempo para explicar, mas precisamos testar este modelo. É apenas uma hipótese ainda. Algumas coisas já foram testadas, mas nós estamos aguardando a comprovação. Precisamos estudar mais e precisamos que outros cientistas estudem melhor para chegar à resposta. Enfim, vocês terão que vir amanhã para fazer outra pergunta, porque os físicos do futuro, os estudantes que serão os físicos do futuro, é que poderão descobrir isso para nós. Eu acho que eu paro por aqui. Obrigado, Henrique. As pessoas pegam as perguntas por escrito, caprichem na letra. Meu óculos já está vencido há muito tempo e aí fica difícil de ler. Well, just collecting the questions. Do you have a question? Did you bring a camera? No? Yeah, I did. Pode colocar a luz lá no fundo, por favor, senão... Ok, já foi.
Pergunta: essas flutuações quânticas seriam as variações da densidade do universo causado pela rápida expansão após o Big Bang? Would these quantum fluctuations be the variations in density of the universe caused by the rapid expansion after the Big Bang? Sim. Muito boa pergunta. Eu não expliquei de onde elas vêm, mas nós acreditamos que o mecanismo, ou melhor, essas flutuações quânticas acontecem em todo lugar, estão acontecendo aqui, são parte da lei de mecânica quântica. E quando elas aconteceram no início do universo, como a expansão era muito acelerada, elas ficavam maiores. E é assim que elas ficaram tão grandes que tinham o tamanho de galáxias. E aí foram flutuações que aumentaram em muito, depois entraram em colapso e criaram estrelas e planetas. Se a distância da Terra à Lua é aproximadamente constante, por que às vezes visualizamos ela como muito grande e às vezes menor? If the distance between Earth and the Moon is approximately constant, then why do we sometimes see it as larger and sometimes smaller? Boa pergunta. Eu me faço essa pergunta também. E me fazia quando era estudante de física, porque eu vivo na praia, eu mostrei no começo. Quando a gente vê a Lua por próximo à praia, ela é muito maior do que quando a Lua está no topo do céu. Então, eu fiz essa pergunta ao meu professor de física e ele, em resposta, me deu um aparelho para medir o tamanho da Lua. Então, a pessoa que fez essa pergunta, eu vou fazer o mesmo. Vou pedir que você encontre uma forma de medir o tamanho da Lua. Existe uma forma de medir um ângulo. E, fazendo isso, você verá que é o mesmo tamanho. Ela parece maior quando está baixa, porque você tem uma referência. Você vê o mar, e aí, junto ao mar, ela parece muito grande. Mas quando ela está no alto, comparada ao céu, que é muito grande, ela parece menor. E isso é só uma impressão visual que nós temos. Boa pergunta. Mais uma pergunta. Como se pode comparar esse som que vem do universo? Assemelha-se a algum som emitido por instrumento musical? What can you compare this sound that comes from the universe to? Would it be similar to the sound that is emitted by a musical instrument? É uma boa comparação. Eu não sei quem está fazendo as perguntas, mas eu acho que vocês mesmos estão dando a resposta. Mas é, sim, muito semelhante ao som de um instrumento musical. Quando você toca um instrumento, você cria oscilações acústicas. E é exatamente a mesma física que forma essas oscilações que nós vemos na distribuição de galáxias. Exatamente a mesma coisa, a mesma equação, inclusive. Existe uma equação harmônica para oscilações acústicas, para quem estuda física, que se chama equação de oscilação harmônica mesmo. Mais uma pergunta. Como fazer o mapa de todo o universo se não podemos ver atrás do núcleo de nossa galáxia? Great.
Então, eu tenho algo mais a falar sobre a outra pergunta. Talvez um exemplo melhor dessas oscilações acústicas sejam a pele de um animal. Podemos observar que as vacas têm manchas, as vacas malhadas. E o tigre também tem diferentes desenhos, o leopardo. Essas manchas e desenhos são oscilações acústicas e muito semelhantes à que vemos na distribuição das galáxias. A oscilação acústica acontece no momento da formação do animal. A primeira formação do animal é um ovo, ou um óvulo, que é redondo. E há um hormônio que dá cor à pele. E esse hormônio é distribuído naquele óvulo. Dependendo da frequência de como cresce e oscila o óvulo, ele atribui diferentes colorações à pele. As sombras e as cores na pele dos animais são oscilações acústicas que ocorrem naquela esfera. É exatamente a mesma equação das oscilações acústicas que nós vemos na distribuição de galáxias. É exatamente a mesma fórmula matemática. E voltando à outra pergunta, então, que agora já me esqueci. How can you make the map of all the universe if you can't see behind the nucleus of our galaxy? Então, como fazer um mapa de todo o universo se nós temos a galáxia e a galáxia contém o núcleo e nós não podemos ver através desse núcleo? Boa pergunta, e é verdade, nós não podemos ver todo o universo. Algumas partes do universo são bloqueadas por outras estrelas e pelos núcleos das galáxias, mas podemos ver quase tudo. Então, mesmo através da galáxia, nós podemos ver o universo por trás se usarmos as frequências certas, porque há certos tipos de luz que atravessam até mesmo o centro das galáxias. Então, depende da frequência, mas nas frequências ópticas é verdade que nós não podemos ver através delas, mas isso apenas numa pequena fração do céu. O resto do universo nós podemos ver. Você faz simplificações numéricas para simular o sistema em escalas maiores? Sim. Boa pergunta. Sim, fazemos aproximações o tempo todo. Às vezes, porque é muito difícil fazer as coisas com exatidão, e às vezes porque essas aproximações já são boas bastante e já testamos que com essas aproximações podemos responder pelo menos parte do problema. Às vezes, se você quer simular tudo em detalhes, fica muito complicado. E aí seria impossível simular tudo com detalhes. Temos que fazer simulações. E isso faz parte de se fazer ciência. A parte importante de se fazer ciência é poder aproximar algo muito complexo a uma coisa mais simples, como o exemplo de oscilação acústica que eu mencionei para entender a coloração da pele do animal. É uma aproximação simples, mas muito boa e eficaz. Uma pergunta dupla. O universo gira? A segunda parte. Existe uma relação entre a radiação cósmica de fundo e as estruturas que você explicou? Então, a primeira pergunta é muito interessante. A evidência que nós temos agora nos diz que o universo não gira, mas nós estamos estudando isso e é muito importante sabermos ao certo. Até o que nós podemos observar, ele não gira, mas nós podemos testar isso olhando esses mapas e também o espectro das galáxias, a sua distribuição e também
radiação cósmica de fundo. E com relação à segunda pergunta, sim, existe uma relação, se eu entendi bem, se há uma relação entre a radiação cósmica de fundo e a distribuição das galáxias, não é? Sim. Nós acreditamos que a radiação cósmica de fundo e as oscilações que nós vemos lá é que originaram as galáxias. Eu mencionei que nós temos uma máquina de tempo. Quando olhamos as galáxias, estamos voltando no tempo, vendo a época da sua formação. Então, vocês podem perguntar, vocês podem ver quando as primeiras coisas foram formadas? A resposta é sim, mas isso é muito difícil, porque antes delas serem formadas não havia luz, então não podemos ver. Há uma linha muito sutil aí. Quando a primeira estrutura se forma, nós podemos vê-las, mas é muito difícil ver essas primeiras estrelas, porque elas são muito distantes e são muito poucas. Então, olhando essa transição entre como a radiação cósmica de fundo se converteu em galáxias, é um desafio. Agora nós temos novas técnicas que estamos estudando que talvez nos permitam ver isso. Mas nós temos um programa que nos permitirá, no futuro próximo, ver essas estruturas que fazem a transição da radiação cósmica de fundo até as galáxias. Uma outra pergunta refere-se a o que são as flutuações quânticas. Isso. Bom, isso vai ensejar toda uma nova palestra, né? Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso em um segundo. Essa é uma pergunta difícil. E para explicá-la de forma adequada, deixa eu ver, eu preciso me preparar um pouquinho. Bom, é uma longa história como apareceu a mecânica quântica e como as flutuações quânticas se relacionam a isso. Talvez a melhor ligação que eu possa fazer aqui é a compreensão dos átomos. Então, vocês devem lembrar que eu mencionei, e vocês devem saber muito bem, que um átomo é formado por um núcleo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é formado por um núcleo, que é um próton e um elétron, que fica girando em torno dele. A carga do próton e a carga do elétron são tais que eles se atraem um ao outro, mas devido ao movimento do elétron, eles não se colidem. Eles se atraem, mas estão em movimento. A mecânica quântica explica como isso é possível. Se um elétron está em movimento, ele precisa irradiar energia. É uma carga que se movimenta, então irradia energia. Isso significa que o átomo não será estável, ele vai desaparecer, vai colapsar e não será mais um átomo. As leis da mecânica quântica nos explicam que existe um quantum de energia que precisa explicar esse fenômeno. E esse fenômeno explica o espectro de galáxias que nós vemos. No espectro, nós vemos a luz desses elétrons num espectro de luz. E aí temos a explicação de por que o átomo não cai no seu centro, ou porque o elétron não cai no centro. Isso foi proposto por Planck e depois foi demonstrado por Einstein, no mesmo ano em que ele propôs a teoria da relatividade, que depois levou à compreensão do universo. Então, não dá para explicar isso com muitos detalhes, mas é uma questão muito interessante. Se vocês não sabem o que é mecânica quântica e estão curiosos sobre o que eu acabei de dizer, eu gostaria de encorajá-los a tentar aprender mais. Existe um livro muito bom que vocês podem ler, que se chama Em Busca
Ah, do Gato de Schrödinger. É um livro ótimo que explica a mecânica quântica. Se não tiverem lido ainda esse livro, procurem lê-lo para entender a mecânica quântica. É um ótimo livro para leigos, especialmente. Não é preciso saber física. Em busca do gato de Schrödinger. Schrödinger. Ok, vamos a mais uma pergunta. No futuro será possível descobrir se o universo é finito? Well, this is so the question is if in the future it will be Então a pergunta é se no futuro será possível descobrir se o universo é finito. Eu acho que, pelo que sabemos até agora, não é muito certo. Vai depender de por que o universo está se expandindo de modo acelerado. Se entendermos isso, aí talvez poderemos prever o que veremos no futuro. Mas, por enquanto, o universo é finito, porque a vida ou o tempo é finito. E porque leva um tempo finito para a luz viajar. Então, o universo é finito nesse sentido. Agora, se há alguma coisa além disso, não sabemos, porque a luz ainda não viajou por essa distância toda. Mas quando nós entendermos como se dá a expansão do universo, aí entenderemos muito melhor qual é o formato do universo, se ele é finito ou não, por que ele se expande e outras perguntas assim. Você poderia explicar um pouco mais o porquê de estrelas se formarem sempre em discos e o que orienta o plano desse disco? What? Translate. the last part I will understand. Could you explain a little further why the stars always are formed in disks and what guides this disk? Okay. Yeah, this is in fact very simple to understand. É muito simples de entender. So it's not only stars that form in Não apenas as estrelas se formam em discos, as galáxias também. everything that forms out E tudo que se forma a partir de um colapso se forma in fact very simple num disco. E a razão disso é muito simples de entender. basically what happens Basicamente, o que acontece nothing is really é que nada é realmente estático. As coisas se movem, giram um pouco. E a razão delas girarem é que elas não estão isoladas. Existem outras coisas ao redor que exercem essa atração das galáxias pela gravidade, porque elas não estão sozinhas. Então, tudo se movimenta um pouco. Quando ocorre o colapso, esse movimento, que é pouco, força que o colapso ocorra num disco. É uma quantidade geométrica. Talvez se tivéssemos aqui um quadro, vamos ver se eu consigo desenhar isso no quadro. so this is imagine that this is Então vamos imaginar que isso aqui está em movimento, está girando. Estão conseguindo ver? around this axis Isso aqui está girando em torno deste eixo. and now gravity is Agora, a gravidade está forçando que isto what entre em colapso. Então, o que acontece? matter will tend to move A matéria tende a se movimentar em direção ao centro para que esse colapso ocorra. and there is much less energy Há muito menos energia if it moves in this direction to preserve the rotation. nessa direção, e isso preserva a rotação. Então, o colapso acontece nesse disco aqui no centro, To preserve its movement. justamente para preservar esse movimento de rotação. Se tudo for colapsar para o centro, em direção a essa bola, ele terá que se movimentar muito rapidamente no centro
para preservar a inércia desse movimento. Se colocarmos tudo aqui no centro, aí teremos uma rotação maior. E se colocarmos no disco, a rotação será distribuída. E é muito mais fácil fazer o colapso aqui e depois, quando o material estiver no disco, aí é que ele vai colapsar em direção ao centro. Se vocês são estudantes de física, esse é a lei de conservação do momento angular. E é muito simples de entender por que isso acontece. Se vocês não são estudantes de física, busquem isso, momento angular. Aí vocês verão uma explicação de que a conservação do momento angular provoca esses colapsos. É simples de explicar, na verdade, mas eu precisaria de 10 ou 15 minutos, pelo menos. Ok, vamos a uma outra pergunta. A energia escura tem alguma relação com as outras energias? É possível transformar uma em outra? Boa pergunta. Como nós não sabemos o que é energia escura, então essa é uma possibilidade. Pode ser que outras formas de energia se transformem nessa energia. É isso que estamos investigando. Qual é a forma do universo? What's the shape of the universe? Tough question. That's a difficult question. So basically, the form of the universe. Basicamente, então, vamos lá, forma do universo. Nós estamos aqui And we look at the universe. e nós observamos o universo. E o que acontece? A luz do universo vem até nós. So if we look at the given moment of time, Se nós olharmos um momento específico no universo, por exemplo, quando há 300 ou 100 milhões de anos atrás, por exemplo, tudo vem de uma esfera, it takes all the light that is porque toda a luz que está a 100 milhões de anos-luz de nós leva o mesmo tempo para chegar até nós. every surface Então, toda a superfície de tempo constante no universo é uma esfera. So if we look back to the cosmic background, E se olharmos até a radiação cósmica de fundo, ela foi formada há 13 bilhões de anos atrás. 13,000 million years. 13 mil milhões, ou 13 bilhões de anos. All of that is at the same distance. E tudo isso está à mesma distância de nós, só porque a luz levou esse tempo para chegar até nós. Então, todo o tempo do universo é representado por uma esfera ao nosso redor. Então, podemos considerar que o universo tem uma forma esférica. Nós chamamos isso de um cone de luz, porque basicamente o que nós vemos Spheres that are são esferas concêntricas com o tempo. that the universe is a sphere. E nesse sentido, então, podemos considerar que o universo seja uma esfera. What to answer? Senão, outra resposta eu não saberia dar. Temos uma curiosidade de uma pessoa da plateia. Ela quer saber por que o computador da simulação fica em uma igreja. You got? Well, there is no disrespect, I don't think. Bom, sem faltar com respeito, I think probably it was a eu acho que provavelmente foi uma combinação de um problema prático com uma compreensão talvez poética ou filosófica. O problema prático é que a universidade não tinha um espaço grande o suficiente para instalar esse computador e tinha que ser rápido. E essa igreja não estava sendo usada mais como igreja. Então ela foi dessacralizada ou algo assim. E aí a coisa é legal, não há problema. You know, they thought it was a nice
Mas eles acharam que o lugar seria interessante para colocar o computador. Na época era um dos maiores computadores do mundo quando ele foi instalado lá. Mas os computadores avançam tão rapidamente que ele agora acho que é o 20º do mundo em tamanho. Tem algumas igrejas maiores por aí. Não se sabe o que é energia escura, mas qual a sua ação? We don't know what dark energy is, but what kind of action does it have? Boa pergunta. Bom, é a única coisa que nós sabemos sobre a energia escura. Se vocês quiserem uma definição de energia escura, se alguém chegar a vocês na rua e perguntar onde você esteve, eu estive numa conferência sobre energia escura, e perguntarem o que é energia escura. Muito simples. A resposta é muito simples. É a energia escura é o que faz o universo acelerar. É a resposta. É a única coisa que nós sabemos a respeito da energia escura. Vamos agradecer.